Chama a atenção dos irmãos nessa noite, para nós dando início nesse culto de louvor, adoração ao nosso Deus, também estudo da palavra do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento a todos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças ao nosso Deus por essa oportunidade de nós podermos, estarmos na casa do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que mais vale um dia aqui do que 1000 dias em outros lugares. E nós temos esse privilégio, essa oportunidade que Jesus nos preparou, para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite. E eu quero fazer a abertura desse culto, lendo juntamente com os irmãos a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no primeiro capítulo e no primeiro versículo, Gênesis 1, para a nossa meditação nesta noite, Cumprimentamos os irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, que Jesus abençoa, que dê da tua graça. Nosso propósito, estarmos meditando na palavra de Jesus nesta noite. Então nós iniciaremos, lendo aqui, depois nós estaremos falando um pouquinho sobre esse texto também, no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, Abriu a Bíblia, passou a contracapa, já estamos aí. Diz assim a palavra de Deus: no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Jesus, nos encontramos diante da Tua presença gloriosa, mais uma vez, na Tua casa, diante do Teu altar, nesta noite, onde nós temos reunidos, ó Deus, com o propósito de estar adorando, exaltando o Teu nome inicialmente, e também meditando na Tua palavra. Te peço, Jesus, que o Senhor possa dar-nos do Teu Espírito, da Tua graça, da Tua unção, da Tua virtude, meu Deus, para que tudo quanto nós viermos falar nesta noite, que venha ser para a honra e glória do Teu nome, muitos, ó Deus, possam ser alcançados pela Tua palavra. Jesus, dai-nos o Teu Espírito, para que nós não venhamos falar nada de nós mesmos, mas que tudo, ó Deus, venha ser feito segundo o Teu querer e a Tua vontade. Agradecemos a Ti, ó Deus, por cada um dos Teus servos que o Senhor já trouxe aqui nesta noite, aqueles que porventura estão a caminho, que o Senhor possa trazer a todos em paz. Meu Deus, abençoa, Senhor eterno, nesta noite, quando nós estaremos louvando o Teu nome, meditando na Tua palavra. Meu Deus, também nós pedimos, Senhor, nessa oração, mais uma vez, em favor do Teu ungido, meu Deus, pastor José Ramos, que encontra-se naquele hospital. Meu Deus, que o Senhor possa ir de encontro com a necessidade do Teu servo. Meu Deus, ainda que os médicos não têm muito o que fazer, mas Tu és o Deus que tudo pode, por isso nós pedimos na Tua bênção, estamos confiados, Senhor, na Tua graça, na Tua direção. Meu Deus, nosso irmão Elton, meu Deus, Salustiano, que está lá em São Paulo, meu Deus, que também passou, Deus, por cirurgias, que o Senhor possa estender as Tuas mãos de poder, não só eles, mas todos quanto necessita. Jesus, dê da Tua bênção, da Tua graça, é o que nós pedimos e desde agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Vamos adorar ao Senhor Jesus com 2 louvores nessa noite, Nós vamos louvar o Senhor Jesus com o hino 139 da harpa cristã, depois um do cantor cristão, o 62 do nome, falando a respeito do nome, leva tu contigo o nome. E nós estaremos falando nesta noite a respeito de Deus, a unicidade de Deus, Porque às vezes, irmãos, temos visto, que nós precisamos conhecer. Oséias diz: conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor. E muitas vezes nós não prossigamos conhecer, deixamos esse prossigamos, e às vezes as pessoas acabam sendo engolidas, por muitas coisas que surgem. Nós precisamos entender a respeito da nossa fé, e nós estaremos meditando nesses textos nesta noite. Esperamos que Jesus nos dê da Tua graça. 139 da harpa cristã. O Filho de Deus é descido dos céus, a obra perfeita na cruz consumou, e ali sua carne rasgada qual véu, vivo
o caminho para o céu nos consagrou. Jesus é meu eterno Redentor, por teu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Por Adão o pecado no mundo entrou, ninguém dessa lei se podia libertar, mas o Filho do Homem por nós triunfou. Dele podemos do mal ressuscitar. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. O inferno que paga aos maus há de dar, o medo da morte, esse dardo cruel, do abismo eterno te pode salvar. Só Jesus Cristo, o bom Emanuel. Jesus é meu eterno Redentor, por seu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Bem alegre buscamos a pátria de amor, a qual Deus do céu para nós preparou, onde sempre veremos o Cristo Jesus que do mal nos libertou. Jesus é meu eterno Redentor, por teu sangue já remido estou. Deu-me paz, poder consolador, vivo contente, pois Ele me amou. Aleluia, né? Jesus é o nosso eterno Redentor, né? O Senhor Jesus Cristo, na sua forma humana, esteve nesse mundo para que nós pudéssemos ter a liberdade de nós sermos chamados filhos de Deus, é o que crê no seu nome. Eu quero louvar o Senhor Jesus ainda com os irmãos, no 62 do cantor cristão, leva tu contigo o nome, né? Depois nós estaremos falando desse nome tão glorioso, desse Jesus todo-poderoso. Irmãos, e a gente vai meditando, começa a perceber quanta dificuldade que às vezes as pessoas têm de entender as manifestações de Deus, né? Entendendo como pessoas, e a gente vê, às vezes, a pessoa, não, o filho é eterno porque ele estava lá, e a gente gostaria de tratar dessas coisas com os irmãos, embora eu saiba que os irmãos tenham plena convicção a respeito de um Deus único, né? Da unicidade do nosso Deus, mas às vezes surgem algumas coisas que as pessoas falam, e se nós estivermos bem alicerçados, às vezes acaba surgindo algumas dúvidas, né? E a gente precisa conhecer sempre a palavra de Deus. A palavra de Deus nos fala que quando alguém perguntar a respeito da nossa fé, nós precisamos estar aptos para responder com mansidão, né? E a gente só fica nervoso quando a gente não tem conhecimento do tema, né? E eu quero até tratar disso. Nós vemos já, alguns irmãos viram, em algum debate que teve em uma rádio, uma pessoa famosa, unicista, e não soube responder algumas perguntas que o trinitário fazia, né? Então, eu, por isso, resolvi, né? Nós lemos ali um livro do pastor Oswaldo, que me trouxe ali, 400 e poucas páginas, não lembro o nome do livro, como é que chama mesmo o livro? Revelação, né? Tem 400 e poucas páginas, ele aborda das naturezas de Jesus e bastante coisa, que é interessante os irmãos lerem e conhecer um pouquinho, né? 400 e poucas páginas só, dá para ler em alguns dias. E depois disso eu assisti, né, umas 7 horas de estudos trinitários, né?
E aí a gente fica falando, meu Deus, né? Quanta coisa, né? Então é importante a gente ver, conhecer. Mas eu fiquei pensando, irmãos, e tratando desse assunto, porque muitas vezes as pessoas perguntam e a gente acaba não sabendo responder. Por isso eu quero ler os textos básicos, evidentemente, primeiro, e depois pegando alguns textos, né? Eu ouvi um determinado pastor falando sobre um trono tripartite. Irmãos, já ouviram falar disso? Né? Já estão aparecendo, é um único trono, mas ele é dividido em três, né? Está o Pai de um lado, Jesus no meio e o Espírito do outro lado. E ele pegou um texto do Salmo 110 e mostrando por lá, e até parece, se a gente não prestar atenção no que está escrito, né? E a gente, por isso, né, vamos meditar em alguns textos e depois estar meditando nesse respeito também, né? Mas 62 do cantor, leva tu este nome, o nome de Jesus. Ó Deus de poder, aleluia, Senhor de poder, aleluia. Leva tu contigo o nome de Jesus o Salvador. Este nome dá consolo, seja no lugar que for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele arma o teu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do
nome que está acima de todos os nomes, nome que devamos ser salvos, né? O nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a cada um, né, que tem adorado o Senhor Jesus Cristo. Nós estaremos meditando na palavra do Senhor Jesus, mas antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, vamos falar com Ele mais uma vez, que Ele nos abençoe, nos dê da Tua graça, nos dê da Tua direção, para que tudo quanto nós viermos falar nesta noite, que venha ser para a honra e glória do Seu santo nome, né? Amado Deus, eterno Pai, Senhor, nos colocamos aqui diante da Tua presença gloriosa mais uma vez. Meu Deus, nós pedimos que o Senhor possa nos dar graça, que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar entendimento, meu Deus, a respeito da Tua palavra, para que nós possamos propagar nessa noite, aonde a nossa voz chegar, ó Deus, onde a transmissão chegar, quando as pessoas verem, pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos dar do Teu Espírito, pois Tua palavra diz que o Teu Espírito é o que convence o homem do pecado. Meu Deus, que o Senhor possa nos usar, meu Deus, para que a Tua palavra, Deus, possa ser propagada. Jesus, nos dê da Tua graça, abençoa cada ouvinte em todos os lugares, meu Deus, para que possa estar com seus ouvidos atentos, o coração aberto, ó Deus, para a Tua palavra, e que o Senhor possa, ó Deus, nos ajudar e nos dar da Tua graça. Jesus, sede conosco, é o que nós pedimos e desde já nós agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. Irmão, nós estaremos meditando, né, em alguns textos da palavra do Senhor Jesus hoje. Evidentemente que a gente não consegue esgotar esse assunto, porque ele é longo, precisamos de bastante tempo, né? Mas que nós estaremos falando a respeito de algumas coisas, a respeito da palavra do Senhor Jesus. E as pessoas, né, às vezes eu ouvi esses dias de alguém no estudo, ele dizendo, mostrando, né, falando a respeito de um Deus triuno, né? Então é um único Deus, mas esse Deus está dividido em 3 pessoas. E aí surge como é que isso pode ser possível, né? Um único Deus dividido em 3, é 3, mas é um, não são 3, é um só. E aí eles costumam dizer que essas pessoas, eles são coiguais, né? Eles têm a mesma essência, portanto não tem um maior do que o outro. Mas aí, se a gente for olhar por esse lado, a gente já começa a ter um problema de acordo com a palavra de Deus. Porque quando nós lemos lá em João 13, Jesus dizendo assim, olha, não é o enviado maior do que o que enviou. Ou seja, o que envia é maior. E se Jesus é o Filho de Deus enviado, então o Pai tem que ser maior, porque é o Pai que enviou o Filho. Não, mas não é bem assim nesse sentido. E aí começa arrumando algumas conversas, né? E eu achei interessante, porque o rapaz fazendo do estudo, ele procurava mostrar que tanto o Pai, como o Filho, como o Espírito são exatamente iguais, todos os atributos que o Pai tem, o Filho tem, o Espírito tem. Então, é claro que o Pai, o Filho e o Espírito têm os mesmos atributos, é o mesmo. E as pessoas, mas não pode ser o mesmo, porque se você falar que o Pai e o Filho são a mesma pessoa, então significa que o Pai morreu na cruz? É claro que o Pai não morreu na cruz, mas o que morreu na cruz foi a parte humana, não foi a parte divina, né? Então as pessoas têm dificuldade de entender essas coisas, né? Então eu via o rapaz lá dizendo, e outros em algumas coisas falando, e parece até interessante, porque eles descrevem Deus de uma forma que você fala, ele está falando da unicidade de Deus, mas as manifestações de Deus, Deus se manifestando como Pai, como Filho, como Espírito, eles interpretam como sendo pessoas. E aí surge uma grande polêmica, porque se você pegar no dicionário falando a respeito de pessoa está ligado à parte humana, a homem, ao ser humano. E aí ele falou, não, mas não é que é ser humano, porque é pessoa no sentido de intelecto, e Deus tem intelecto, é verdade, tem intelecto. Então, a partir desse prisma, então, eles entendem que é uma pessoa. Mas a gente esbarra em vários outros problemas, porque se todos são iguais, as pessoas tratam da mesma forma igual, por que essa divisão, como nós falamos, por que foi o Pai que enviou o Filho ele orava a Deus porque o Pai era maior, então tem essa divisão, e o próprio Jesus, como Filho, ele falava que o Pai era maior, né? Então a gente olha, mas eles não, eles são coiguais, mas como é que pode ser coiguais? E eles pegam lá, inclusive viu o rapaz pegando a bênção lá, que é dada para a igreja, a bênção que o Senhor mandou, né, a Arão, para que desse para distribuir para o povo, né? Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo, assim abençoareis, né? E começa dizendo, o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor, está vendo? Tem 3, é porque um é o Pai, outro é o Filho e outro é o Espírito Santo, né? Lógico que interpretações da pessoa, mas acontece, irmãos. E a gente começa olhando e vê que é tão complicado, porque
Mesmo entre as pessoas que acreditam num Deus triuno, eles não acreditam da mesma forma, né? Eles têm crenças diferentes. E a gente vai falar sobre isso porque é importante a gente entender o que diz a palavra do Senhor Jesus. E um desses estudos, ele pegava toda a parte, está vendo? Não, mas é um único Deus mesmo, mas é dividido em 3 pessoas. E eu não sei, irmão, se na cabeça de alguém dá para perceber uma coisa dessa. Como é que pode ser 3 pessoas? Né? Seria um corpo e 3 cabeças? Porque se for 3 corpos, se são 3 pessoas distintas. O que são pessoas distintas? São 3 pessoas diferentes, com personalidades diferentes. Você pode pegar os dicionários e olhar. Se são 3 pessoas distintas, com personalidades distintas, diferentes uns dos outros, como é que ele pode ser coigual? Igual um ao outro? É impossível, não tem jeito. Não tem jeito de ser 1 em 3, 3 em 1, como queiram falar. E a gente vai observando e as pessoas dizem, não, mas a palavra, quando a gente pega, nós vamos ler daqui a pouquinho, Deuteronômio, né? Falando, ouve o Senhor Israel, o único Senhor. Aquela palavra único, se você olhar no original, é um único composto. Então é por isso é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas como é que pode ser um único composto? Não, é que dá a mesma ideia de um casal, porque você e sua mulher não são um? Sim, é uma carne, mas 2 pessoas que pensam totalmente diferente e não tem aí nem sequer um que manda mais no outro, né? Depende da hora. Tem hora que a mulher manda, o marido na mulher, depende da hora. Então, assim, a gente olhando, pensando, com Cristo é a mesma coisa, assim como a igreja é um em Cristo. Não, a igreja não é um em Cristo, irmão. A igreja tem o Espírito de Deus e é por isso ela passa a ser uma, em questão de unidade, uma igreja. Mas muitas pessoas, e cada um pensa de uma forma totalmente diferente do outro, né? Então a gente olhando, mas como a gente pensa a igreja, ela pensa toda igual, age tudo igual? Não, não tem jeito, é impossível isso acontecer. E por isso que eu resolvi tratar para os irmãos, e antes de nós lermos aqui, inclusive, se os irmãos não leram, nem precisa perder tempo de ir atrás dessas coisas, mas eu quero ler com os irmãos. A gente vai voltar aqui para o livro de Gênesis, capítulo 1, mas uma pessoa mostrando, né, que tem um trono tripartite, né? Como que ele achou um trono tripartite? No Salmo 110. Olha como é que ele acha 3 no trono, irmãos. Olha que coisa interessante. A gente não vai aprofundar nesse texto agora, porque precisamos de mais base de outros textos, mas a gente vai voltar nesse texto aqui um pouquinho mais para frente, tá bom? No Salmo 110, no capítulo 1, diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. Então aqui ele enxerga 2, um Senhor falando para o outro Senhor, e o Davi, no salmo profético, fala a respeito de Deus, o Criador, a respeito de uma profecia futura a respeito de Jesus, ok. Mas aí ele encontra um terceiro, na onde? No versículo 5, ele pula por 5. O 5 diz assim: o Senhor, à tua direita, ferirá os reis no meio do dia da sua ira. Olha, o que ele está falando? Tem um Senhor que disse para o Senhor assentar na direita. O pai falou para o filho, senta à direita. Agora, quem está falando aqui é o filho. Então o filho está dizendo assim: olha, o Senhor à tua direita, né? O pai estava falando o Senhor à tua direita. Então percebe, se o filho, né, se um estava à direita, ele está falando que está à sua direita, então o pai estaria à esquerda. Para ter um à direita do filho seria o Espírito Santo, né? E é isso que ele menciona aqui. Mas a pergunta que eu digo para os irmãos, de quem está falando esse Senhor? Quem que é esse Senhor que está falando aí? No versículo 5. Isso. Então, mas ele diz assim, não, mas ela já achou 2, o Pai, o Filho, né? Agora esse Senhor está à direita, então é o Espírito Santo. Mas só que se a gente ler o restante do versículo, julgará entre as nações, encherá de cadáver, ferirá os cabeças das grandes terras. Se nós perceber para onde está mandando depois esses textos, referência, vai estar falando no Senhor que vai ferir as nações. Mas qual que é o Senhor que vai ferir as nações? Nós lemos outro dia a respeito de Apocalipse, né? Falando de um Senhor que ele vem, que vai ferir as nações. Os irmãos lembram quem que é o Senhor lá de Apocalipse? Que vai ferir as nações, pisar o lagar da ira de Deus. Quem que é aquele Senhor? É Jesus. Não está falando de um outro Senhor. Mas estou pegando esse texto aqui, irmãos, só para os irmãos dar uma olhadinha,
que as coisas vão se modernizando, né? E se nós não estivermos atentos à palavra do Senhor, até parece que ele diz que encontrou um trono tripartite, né? Dividido em três, porque o Pai está à esquerda, o Filho à direita e o Espírito Santo à direita do Filho. E ele mencionou esse texto, né? E parece, né, que a gente pega e lê de forma inadvertida e pegando a explicação dele, ele falou, olha, ele tem razão, né? Então tem três ali no trono mesmo. Mas é só para os irmãos estar dando uma olhadinha, e a gente vai falar um pouquinho disso. Parece uma coisa até boba, irmãos, mas acontece, tá? E muitas vezes, né, as pessoas acabam surgindo dúvida, né? Então a gente vê, falei com o irmão, senhor pastor, a gente não teria que, veja, o nome da gente, ele não é traduzido. Quando a gente vai, se você for lá para o Japão, o senhor vai continuar chamando Isaías. Então o nome de Jesus, ele também, ele não pode, ele pode ser traduzido. Eu falei, irmão, né? Cada coisa, a gente ficou lá, nos tempos antigos, os nomes eram traduzidos. Perceba que quando Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram para a Babilônia, como é que eles passaram a ser chamados? Mudou o nome deles. Azael, né, Misael, na verdade os nomes eram mudados. Quando a gente pega lá, lê no livro de Êxodo, no capítulo 12, falando a respeito da Páscoa, qual que era o primeiro mês? O mês de Abib. Quando nós lemos para cá, o que a gente vai ver? Abib ou Nissan. Por que Nissan? De onde saiu Nissan? Dos caldeus, os babilônicos. Eles vieram, ficaram lá 70 anos, os velhos morreram, os novos aprenderam a falar Nissan. Era o mesmo mês, é o primeiro dos meses deles. Mas aí a gente fala, olha, Abib ou Nissan, porque uns vai falar que é Abib, outro fala que é Nissan, é a mesma coisa. Às vezes as pessoas costumam dizer assim, olha, o apóstolo Paulo, quando ele se converteu, ele tinha o nome de Saulo, e o nome dele foi mudado para Paulo. O nome dele foi mudado? Lá em Atos 13, eu acho que é 13, né? Vamos só confirmar aqui, para os irmãos verem, olha. Não é disso que nós estamos falando, mas só para a gente fazer um entendimento do por que nós estamos falando. Eu acho que é 13 mesmo, né? Atos 13, 9. Alguém lê para mim, por favor? Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele. Diz. Então perceba nesse texto aqui. Às vezes nós cantamos um hino que tem na harpa, assim, que Saulo, quando ele teve encontro com Jesus, ele foi transformado, né, em um Paulo, pois achou ele a glória do céu, precioso para mim é Jesus. Ele não foi transformado em Paulo, irmãos. Ele chamava Saulo, ele tinha dupla nacionalidade. Como cidadão romano, o nome dele em romano era Saulo, mas o nome dele judeu é Paulo, muda só uma letra. Mas por que tinha esses nomes? Olha, é porque os nomes, eles, dependendo de onde ele estava, a tradução era mudado, sim. Hoje não se muda mais. Mas então, não é que, então o nome de Jesus tem que ser Yoshua, ou o tetragrama, que eu não vou conseguir falar aqui agora, até peguei o nome para poder falar para os irmãos, alguém lembra? Não, mas não é Yahvé, também, o tetragrama tem a pronúncia do tetragrama. Isso, esse é o pastor Oswaldo entende de hebraico, graças a Deus, né? Yod-He, como é que é? Eu não consigo nem falar. Yod-He, Vav-He. É o nome de Deus sem transliterar. Transliterando ele passa a ser Yoshua. E aí não tem o letra J, né? Yeshua, porque não tem a letra J, para a gente com J ele vira Jesus. Então não pode ter que ser Yobabi vai viver, esse nome aí, né, que ele falou que eu não consigo falar, né, porque não pode transliterar, irmãos, não faz o menor sentido. Se você pegar na Bíblia ou olhar os nomes, quando ele saía de um lado para o outro, era assim traduzido, né? Hoje não é mais, hoje não muda-se mais o nome, mas antes era. E mesmo não sendo traduzido, muitas vezes a gente dá uma aportuguesada, dependendo do nome, que a gente não consegue falar o nome da pessoa que está lá. Então ele é um nome aportuguesado. Mas quando a gente olha para isso e vê assim, quanta confusão as pessoas fazem, enquanto a gente vê, é melhor obedecer do que fazer sacrifício, né? Saul estava tão preocupado com o sacrifício que Jesus queria só obediência. Então as pessoas começam
a tentar entender o grego, o hebraico, eu falei, mas complicado, porque, ok, estava escrito em hebraico, mas Jesus, a linguagem dele era em aramaico, não era? Então também vai ser o quê? Em aramaico ou tem que ser em grego? Ou hebraico? Né? Mas não é essa a questão, a gente saber que tem um Deus, isso é importante para nós. E o texto que nós lemos aqui, né, nessa noite, eu quero ler com os irmãos, te mostrar para os irmãos que a Bíblia, ela só fala de um Deus, ela não fala do que mais do que um Deus. Pelo contrário, toda vez que ela menciona adoração a mais de um Deus, ela trata como idolatria. Então, se nós adorarmos a 3 deuses, e eu ouvindo, e achei um outro, então, que ele diz assim, não, irmãos, não existe 3 deuses. E ele fala até bem, né? Porque o que ele está falando lá do Espírito Santo é o Espírito de Deus, vai. Deus é Espírito, e o Espírito de Deus é Santo, então o Espírito Santo é Deus, só tem o Pai e o Filho, né? Ele encontrou só 2, né? Então a gente vai olhando para lá, e eles acreditam realmente que são pessoas, né? Eu quero ler com os irmãos, depois a gente vai tratar de alguns textos polêmicos mais para frente, na hora que os irmãos entender bem a base aqui, né? A gente vai pegar esses textos polêmicos que a gente está conversando um pouquinho. Não é Davi, né, o Senhor, rei Davi, falando com o Senhor Deus? Não tem. Ou é um Senhor falando com Deus, falando com outro Deus? Sim. Eles acham que é isso, mas porque depois fala assim, Davi, né, não conhecendo e tal, chamou de Senhor, nunca subiu aos céus e tal. Vamos ter essa explicação. A gente vai falar um pouco mais desse texto, porque na verdade é um texto até profético, não é para aquele momento. E às vezes as pessoas dizem o seguinte, olha, então tá, vamos falar um pouquinho a respeito de Jesus, do Filho. O Filho, ele é criado ou ele é gerado? Gerado. Inclusive, no Concílio de Nicéia, de Constantinopla, foi estabelecido lá que o Filho não foi criado, ele foi gerado. O que é uma pessoa gerada? Tem um processo de gestação. Então, se o Filho, ele é gerado, ele precisa ter a mãe. Não tem jeito de uma pessoa gerada não ter mãe. Se o filho é gerado, ele tem que ter a mãe. Ele disse, não, mas o filho é gerado, mas ele é eterno. Ele não tem mãe, mas ele foi criado por Deus? Não, ele foi gerado. Mas foi gerado por quem? Para ter geração, precisa ter um ventre para que ele possa ser gerado. Para ser criado, não precisa. O que nós vemos aqui? E disse Deus, haja luz e houve luz. Ele criou o primeiro homem, foi lá, pegou do barro e fez o homem. Ele não gerou o homem, ele criou o homem. Mas se o filho é gerado, ele precisa de uma mulher, precisa de um ventre materno. E ele foi gerado realmente. Mas ele só foi gerado no ventre de Maria. Mas tem uns textos que dizem assim, que Jesus, né, que ele foi morto antes da fundação do mundo, que ele foi gerado antes da fundação do mundo. Irmãos, Jesus foi morto antes da fundação do mundo? Mas como é que diz que ele foi morto antes da fundação do mundo? Da mesma forma que ele foi gerado antes da fundação do mundo, né? E a gente vai falar um pouquinho mais aprofundado sobre isso, porque eu estou dizendo para os irmãos, parece ser uma coisa boba, né? Mas às vezes se as pessoas perguntam, meio de contrapé, como é que se diz? Eu não estava esperando a pergunta, né? E eu estou falando para os irmãos devem ter visto, né? Foi comentado bastante do irmão lá na rádio, falando. E o homem perguntou e citava um texto, e o outro catava e explicava o texto de acordo com a Trindade, e ele não sabia dizer aquilo. Mas como assim, né? Está caro. E a gente vê a grande dificuldade das pessoas de entender. Não se trata de pessoas distintas. Olha, a grande dificuldade das pessoas está em entender que em Jesus tinha 2 naturezas, humana e divina. É isso. Nada mais do que isso. Então, quando Jesus morre, né, o Pai, o Espírito, a parte... Espírito não morre, irmão, não tem jeito. O que morre é a parte física. E por isso que ele é menor, porque aquela parte física é menor, né? O físico é limitado, o espiritual não. Mas as pessoas têm dificuldade em entender isso. Eu disse para os irmãos, tem muitos textos, muito mais textos que a gente pega aqui, que ele vai dizendo, olha, está vendo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm exatamente a mesma natureza. É claro que eles têm a mesma natureza, são um, né? Então a gente olha e vê isso, e a gente vai estar pegando esses textos básicos aqui, e depois a gente vai aprofundar nos outros textos. Já falamos uma vez sobre
Atos 7, 55, 56, de quantos Estevão viu. Estevão viu um ou dois, né? A gente vai falar do que Estevão viu, por que o texto é daquela maneira. Tá vendo? Lá em Gênesis 1, 26, está escrito, façamos. Então, Deus estava falando com o pai e com o filho. Com o pai e com o filho não. O pai estava falando com o filho e o Espírito Santo. É isso que está lá. Então, às vezes, as pessoas têm, está vendo? A Trindade já existe na Bíblia o tempo todo, irmãos. As manifestações de Deus. Eles pegam alguns textos do Velho Testamento para provar que já tinha o Filho e o Espírito Santo. Os textos lá de Isaías, alguns textos que eles pegam todos, profecias a respeito de Cristo. Então, profecias a respeito de Cristo é que viria no futuro, não o que estava acontecendo. E a gente precisa ter em mente e saber, olha, as manifestações de Deus. Quando, lá em João, que nós lemos, no João 14, estou só citando, mas a gente vai ler com mais calma e profundidade, que ele fala que ele precisava ir, senão o Consolador não viria. Ele menciona, está vendo, outro Consolador, e aí eu vi até alguém explicando, olha, é outro, mas da mesma essência. Se é outro da mesma essência, é lógico que era da mesma essência, porque era o mesmo que ia voltar, só a forma que voltou diferente. Essência é a mesma, o Deus continua a ser mesmo. Mas aqui a gente vai lendo um pouquinho sobre essa palavra único, e os irmãos, se tiver tempo depois, dá uma pesquisadinha no dicionário em casa, o que é uma pessoa distinta. Pessoa, ele está ligado a ser humano. Deus, ele não é ser humano. O Espírito não é ser humano. Quando a gente pega distinta, eles são diferentes. Se eles são diferentes, eles não podem ser co-iguais. Ou seja, um é igual ao outro, nenhum tem mais poder do que o outro. Eles são exatamente igual. Se é isso, se são três, e o Pai enviou o Filho, o Pai é maior. A gente não vê nunca o pai orando para o filho, a gente sempre vê o filho orando para o pai. Por quê? Se existe três nessa hierarquia, o filho está abaixo, não tem como ser diferente. Não dá para dizer que ele é exatamente igual, mas a gente vai ver o porquê disso que fala na palavra de Deus, embora eu disse para os irmãos que eu sei que os irmãos saibam, mas espero que os irmãos saibam, inclusive, para explicar para outros quando lhe perguntarem a respeito da fé, porque... E o grande problema, irmãos, das pessoas que defendem esse Deus triuno é que, inclusive, tem muitas variantes, não é uma só. Eles não acreditam do mesmo jeito e da mesma forma. Mas o texto que nós lemos no livro de Gênesis, capítulo 1, verso 1, é importante a gente rever que o texto diz assim, no princípio, no início, e depois, quando nós formos ler o Evangelho de João, nós vamos citar esse texto aqui, né? No princípio criou, quem criou, irmãos? Deus criou os céus e a terra. Verso 2: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E as pessoas estão vendo? Só aqui dá para perceber que tem dois, porque Deus criou e o Espírito de Deus estava pairando sobre a face das águas. O Espírito de Deus e o Espírito Santo. Irmãos, a Bíblia fala, Efésios 4, diz assim, Efésios 4 fala que há um só Senhor, uma só fé, um só Espírito, só tem um Espírito. E nós vemos também, a palavra de Deus fala assim, eu não lembro o que está escrito, mas a gente vai ler, diz assim, que Deus é Espírito. João, João fala isso. Deus é Espírito. Ora, se o Espírito é um só, e Deus é Espírito, Deus criou as coisas, e o Espírito de Deus não é o Espírito Santo diferente de Deus. Evidentemente, irmãos, que Deus, por ser Espírito, eu sempre digo para os irmãos, se Deus é Espírito e Deus é Santo, o Espírito de Deus é Santo, então é Espírito Santo. Então está logo aqui, não tem duas pessoas aqui, como as pessoas enxergam, tem Deus, que é Espírito, e o Espírito dele passando por ali, e ele criou, e disse Deus, não disseram os deuses, disse Deus, foi Deus que falou, um único Deus. A gente vai olhar aqui, não vai encontrar outro Deus. Quando a gente vai lá para o livro de Êxodo, vamos lá para o livro de Êxodo. No livro de Êxodo, quero ler para os irmãos, no capítulo 3, verso 6. A gente poderia ler mais, mas a gente gastaria bastante tempo, eu acho que não há necessidade, Não é o problema de gastar o tempo lendo a palavra, mas é que os irmãos conhecem o texto. Aqui a passagem que Deus aparece para Moisés no meio da sarça ardente,
E ele começa dizendo, aos irmãos que puderem, que lê para mim, por favor, o livro de Êxodo, capítulo 3, verso 6. Então veja, irmãos, que Deus aparece para Moisés. Quantos Deus aparecem para Moisés? Um. Só um, não aparece mais do que um. Ele vai dizendo muito mais. E também tem uma parte de Deus assim: eu sou o Deus. Se ele é o Deus, nós estamos falando de um Deus só, não estamos falando de outro Deus. E aparece: se eu sou o Deus, o teu pai, não é uma parte do Deus, seu pai, eu sou o Deus, o é um, né? Aí depois, lá na frente, já havia saído no livro de Êxodo, no capítulo 20. Vamos ler no livro de Êxodo, no capítulo 20, versículo 2. Vamos ler do 2 ao 5. Livro de Êxodo, capítulo 20, verso 2 ao 5. Verso 5. Nossa, aqui a gente percebe no capítulo 2 falando assim: eu sou o Senhor teu Deus, não é? Nós somos os senhores teu Deus, eu sou. No versículo 3: não terás outros deuses diante de mim. Bom, se é mais do que um, se é um Deus trino, não teria que ser assim: não terás outros deuses diante de nós? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não terá outros deuses diante de nós, porque nós somos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não terá outros deuses diante de mim. Eu sou. Só fala de um Deus. Veja que não fala de outro Deus. Fala que não deve fazer imagem de nada do que existe em lugar nenhum, nem no céu, nem na terra. Depois no versículo 5 ele diz: não encurvarás as imagens, porque eu, de novo, né? E não nós, eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Se fosse Deus, irmãos, assim, porque nós, Senhor Deus, né, que queira falar que é um Deus só, nós somos deuses zelosos, né? Porque se são três deuses, né, um Deus dividido em três, somos deuses zelosos, é o plural. Se está no singular, nós encontramos aqui que só tem um Deus. Se só tem um Deus, a gente precisa ter isso na nossa mente, tem um Deus, e esse Deus é Espírito, né? Não dá para ser visto. Como é que as pessoas viram? Como é que Deus aparece para Moisés? Primeiro diz que o anjo do Senhor, outros momentos fala de anjos, que tinha teofanias, né? Aparições de Deus em forma humana, que aparecia, porque não era possível ver Deus. Então Deus se apresentava de alguma forma para as pessoas, mas toda vez que se refere a Deus, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus. A gente olha e vê Deus. Ainda no capítulo 20 de Êxodo mesmo, lá no versículo 23, dá uma olhadinha para os irmãos, a gente vai ver a mesma coisa. Não tenhais outros deuses diante de mim, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Ele vai dizer: não terá outros deuses diante de mim, não diante de nós. Outra tradução diz assim: não terá outros deuses comigo. Então seria conosco, se fosse mais do que um. Ainda aí no capítulo de Êxodo, capítulo 22, versículo 20, mas eu sei que os irmãos conhecem bem, mas só para a gente fixar bem o que diz aí a palavra de Deus. Que sacrificava a Deus, não só ao Senhor será morto. Então sacrificar aos deuses e não só o Senhor será morto. Quem sacrificar para mais de um Deus que não seja o Deus de Israel seria morto. Todos os outros deuses, a gente fala quantos deuses existem? Milhares por aí afora.
né, os gregos, né, a gente conhece um pouco da mitologia grega, que criaram os deuses porque precisavam explicar como é que tinha surgido o universo, organizar a sociedade, punir as pessoas que desobedeciam, então eles foram criando deuses, né? Tem lá os Zeus, o deus maior, aí tem Poseidon, que é o deus do mar, aí tem o deus disso, e tem o deus daquilo, e foi criando deus para cada coisa. As outras nações todas que Deus tira do meio dos egípcios, os egípcios tinham lá as suas divindades, uma tríade que eles tinham também, o deus Sol, Lua, e aí a filha deles, Osíris, Íris, né, uma coisa assim. A gente vai vendo outros deuses de Baal, como é que é? Os deuses de Baal, eu ia falar Baal, né, deus de Baal. Tinha um monte de deus, mas Deus, o povo de Israel, quando Deus tira eles retiraram para ser uma nação diferente, uma nação que tinha um único Deus que guiava eles, e ele apresentou como nuvem, ele estava ali protegendo ele, apresentou como coluna de fogo, mas continuava sendo um único Deus, não mudou. E Josué, irmãos, vamos ver, Josué 22. Dos deuses, né? A gente começa observando que ele fala, é um Deus diferente. Alguns até dizem, né, que assim, olha, mas veja que no Velho Testamento, quando fala de Deus, está a palavra Elohim, né? E Elohim está no plural. Mas vamos pegar a palavra no plural, ele não fala deuses, embora seja no plural, Elohim eles traduzem, né, como no plural, porque é um Deus maior do que todos os outros deuses, e é o único, ele vai tratando que tem um só, não tem pluralidade de Deus. Se for três, tem uma pluralidade. Então, o Senhor, Deus dos deuses. Se ele é Deus dos deuses, irmãos, eu pergunto, quem que é Deus dos deuses? O Deus Pai, o Deus Filho ou o Deus Espírito Santo? É o único Deus. Então não tem, se falar que é o Deus Pai, o Deus Filho e o Espírito Santo, então se o Senhor Deus é o deuses dos deuses, porque então são três. E aqui ele vai mencionando, a gente vai lendo no Velho Testamento, a gente vai vendo que todos os textos que se referir a um filho, ele está no futuro, não está no passado, né? Mas eu não. Sim, Deus dos deuses é justamente por causa disso, que ele é mais poderoso do que qualquer um outro. Tinha um monte de Deus, não tinha poder nenhum, mas esse Deus ele tinha poder, né? E a gente vê ainda em Josué, nós estamos no 22, vamos para o 23, né? (23:16) Quando transgredirdes a aliança do Senhor vosso Deus, que vos tem ordenado, e for de servirdes a outros deuses, e eles vos inclinardes, então a ira do Senhor sobre vós acenderá, e logo perecereis de sobre a terra, sobre a boa terra que vos deu. Veja que ele diz assim, quando transgredires a aliança do Senhor, vosso Deus, desse Deus, quando transgredir, aí vai vir a ira dele sobre vocês. Então a gente vai vendo, irmãos, eu sei que estão pegando aqui, alguns textos, não são todos, tem muitos textos, né, que falam sobre isso, mas para ter uma noção, olha, a gente vai encontrar só um. Quando a gente lê lá em 1 Reis, né, fala Elias e os profetas de Baal, lá tinha, né, os profetas de Aal, os profetas de Acera, e ele lá em 1 Reis, no capítulo 18, a gente vai ler a parte que Elias restaura o altar e ele fala com Deus. Veja, vamos ler do 36 até o 39, livro de 1 Reis, no capítulo 18, a gente vai ler do 36 até o 39, para cima ele está falando ali, eles fizeram o altar de Baal, né? Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias
o Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então a gente olha para cá, irmãos, e vê assim, eles dizem, olha, lá na benção de Arão, foi falado 3 vezes Senhor, porque é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então aqui, se isso fosse uma regra bíblica, falando de 3, deveria ser só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Tem 2 vezes, né? Então fica um problema nessa interpretação que eles deram lá. Mas deixa eu observar assim, olha, disse, né? Se aproximou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, manifeste hoje que tu és Deus em Israel. Na sequência vai ver assim: responde-me, Senhor, responde-me para que esse povo conheça que tu és o Senhor Deus. Irmão, se fosse mais do que um, deveria estar assim: para que esse povo conheça que vós sois. É mais do que um. Agora está falando de um só, não fala mais do que um em lugar nenhum. E depois o versículo 39, vendo o povo caíram sobre o rosto, disseram: só o Senhor é Deus, só Ele é Deus, só Ele é Deus. Significa o quê? Que qualquer outro Deus, irmãos, não tem validade nenhuma. E a gente vai entrar no Novo Testamento para falar de Jesus e tudo mais, mas a gente observar esses pontos. E o ponto que nós lemos com os irmãos lá, falando com os irmãos, vamos ver lá em Deuteronômio 6:4, né, que todo mundo conhece, pelo menos eu espero que sim. Deuteronômio 6:4, dá para citar até de cabeça esse, né? Olha a coisa interessante: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único. O que os irmãos entendem por único? Aí veio alguém assim: não, mas isso aqui é uma unidade composta. Irmão, como é que pode ser uma unidade composta? É o único. E mais do que isso, é interessante, né? Até no livro que o pastor lá deu, a gente leu, ele faz uma alerta, fala assim: olha, irmãos, a gente não pode entender nunca a Bíblia por um texto. A Bíblia não se contradiz. Nós lemos aqui um texto em Gênesis primeiro, a gente vai ler lá em Apocalipse 22 para os irmãos dar uma olhada. A Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, toda ela fala de um único, toda a Bíblia. Então ela não se contradiz, toda a Bíblia só fala de um Senhor, de um único Deus, de um único Senhor. O que é então o Pai e o Filho, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas ele continua sendo um único, não é uma unidade composta, é um único, não tem jeito de ser mais. Um único Deus, esse Deus ele se divide em 3, mas ele continua sendo um. Se é um, não tem jeito de ser 3 em 1, não tem jeito isso. Não, mas todos são Deus, todos têm o mesmo poder, todos têm a mesma autoridade, é o mesmo Deus que não está falando. Não estão falando de um Deus diferente. No texto de Isaías, vamos para o profeta Isaías, né? Sem saber que nosso seria esse, Sim. no livro de profeta Habacuque, capítulo 2, versículo 18 ao 20, fala também de quem é o verdadeiro Deus, né? Porque ele cita sobre os que adoram as imagens e quem é o verdadeiro Deus, quem é a verdadeira entidade que devemos adorar no livro do profeta Habacuque. Já deve ter ler. Está aberto aí, ó. Que aproveita a imagem de escultura depois que a esculpiu o seu artifício, ela é a imagem de revolução que ensina mentira, para quem a formou confie na sua obra, fazendo ele os mudos. Ai daquele que diz ao pau a corda e a pedra espera, pode isso ensinar? Esse que está coberto de ouro e de prata, mas dentro dela não há espírito algum. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. O Senhor, ele menciona de um só, e falando contra as imagens, contra as idolatrias, né? Então, a gente não vai encontrar nunca mais do que isso. Aí o profeta Isaías, que é o profeta messiânico, mas esse texto, né, eu quero ler com os irmãos, a gente vai ler ele em Isaías e vai comparar com o Apocalipse, tá bom? Olha lá, Isaías 44:6. Isaías 44:6.
Olha que coisa interessante, nós vemos aqui em Isaías, no Velho Testamento, uma profecia, evidentemente, Deus falando assim: assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, os nomes que era chamado de Deus, ninguém sabia o nome de Deus ainda. Aqui que ele diz assim: eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Ele é o primeiro, ele é o último, fora dele não tem nenhum. Quando nós comparamos com Apocalipse 22, 13, vamos lá, depois a gente volta para Isaías aqui no 45, tá? Se alguém quiser deixar próximo aí, vai voltar para Isaías. Mas olha o que diz lá em Apocalipse 22, 13. No mesmo texto, irmãos, perceba que está falando esse mesmo texto, ele está dizendo lá, Isaías dizendo: o Senhor de Israel, o Redentor, que ele é o primeiro, é o último, e fora dele não tem, ele é o primeiro e o último. Apocalipse diz assim: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, eu sou o primeiro e o último, sempre o mesmo. Agora a pergunta que eu faço para os irmãos é: quem está falando isso? Deus, Jesus, né? Olha no 22, 16. Apocalipse 22, 16. Nós lemos o 22, 13. Eu, Jesus. O texto está falando de Jesus. A gente pensar assim, olha que coisa interessante. Jesus, ele é o primeiro e ele é o último. Não tem Deus fora de Jesus. Então, para eles, né? Tipo assim, se ele é o filho, ele é o primeiro. O pai é o primeiro, Jesus é o segundo. Aí, perceba que na Trindade, irmãos, a gente tem muitas contradições. Se Jesus é o primeiro e Jesus é o último, então ele está antes do Pai, porque ele é o primeiro. Então o Pai é Jesus. E se Jesus é o Pai, quem que é o Filho? É lógico que é Jesus também que é o Filho, né? E o Espírito Santo, quem que é o Espírito Santo? É Jesus. A questão é que nós estamos falando de um único Deus. Jesus é o nome desse Deus que não tinha sido revelado, que ninguém sabia o nome de Deus no passado. Nós vamos ver uns textos aqui que pessoas perguntaram para Deus: qual que é o teu nome? Moisés falou, né? Mas qual que é o teu nome? E Deus não revelou o seu nome. Nós encontramos em Isaías, nós vamos ler assim: olha, um dia o meu povo saberá o meu nome, mas não sabia, ninguém sabia o nome dele. Então, quando nós vemos em Apocalipse, perceba que no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, fala que Deus criou. João diz que esse Deus é que estava criando. Quando nós pegamos o livro de Apocalipse, e ele dizendo assim: eu sou o primeiro, eu sou o último, eu, Jesus, eu sou o primeiro, eu sou o último. Então veja que lá em Apocalipse, né, que é o final, quando a gente pega em Gênesis e pega em Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse, você vai encontrar um Deus, e Apocalipse fala que esse Deus é Jesus. Jesus não é o Filho? Mas ele também é o Pai. E aí a pessoa pergunta: mas se Jesus é o Pai, você está querendo dizer que Jesus morreu? Não, né? Que o Pai morreu? Ele diz: mas se Jesus é Deus, como é que ele é a mesma pessoa, como é que ele morreu? Não é que é a mesma pessoa, né? Nós estamos falando de uma pessoa com duas naturezas, e naquele momento que ele morreu, era um homem, natureza humana, igual a nossa. E todo homem está ordenado a morrer, inclusive Jesus morreu por um motivo diferente do nosso, mas ele morreu. A parte humana, a parte espiritual não. Jesus como Deus, eu pergunto para os irmãos: Jesus como Deus, ele tem fome? Como Deus? Não. Mas e como homem? Ele era genuinamente humano. Todo ser humano tem que comer, precisa comer. Para manter o quê? O espírito? Não, a carne. Então a gente olha para cá, a grande dificuldade está de se entender, não é que tem o Deus, um único Deus que é dividido em três pessoas, mas não tem divisão, porque se tivesse divisão, um tem que ser maior do que o outro, é natural, porque se a gente pensar nessa divisão, e Deus mandou seu filho, o enviado é menor do que aquele que enviou, então o maior é ele. Sim. Jesus o quê? Então, por que Jesus ele falava como filho?
Ele esvaziou-se. Fez menor, né? Ele se fez menor. Ele esvaziou-se da sua glória, fez menor do que os anjos. Por que que Jesus fez isso? Porque tinha uma necessidade de resgatar o ser humano. E aí, é uma coisa interessante, no Velho Testamento foi dado que como é que era perdoado o pecado? Sangue de animal. Sem derramamento de sangue, não existe remissão de pecado. O grande problema é que se Deus é Espírito, o Espírito tem sangue. Como é que Deus poderia derramar o seu... A Bíblia fala assim, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. Nós fomos resgatados com o sangue de Deus, mas Deus é Espírito. Ele precisava do sangue, da forma humana. Para que mais? Nós vamos ler outros textos que Ele, como homem, nos deixou exemplo, né? E é o princípio que nós falamos aqui. Aquilo que você quer que os outros, o princípio da justiça, que você quer que os outros façam, tem que fazer primeiro. Jesus, como homem, na forma humana, em carne, semelhante ao nosso, Ele nunca pecou. Ele nos deu o exemplo que é possível viver uma vida em santidade. Então havia uma necessidade. Por que que Ele não falou que era Deus? Ele falou. Em João Ele se revela. Muitas vezes o que acontece é que Jesus falava muito por parábolas. E depois explicava para os seus discípulos. E ele explica o porquê, inclusive assim. Sim, você não me viu ainda? Então, mas a gente vai ver no capítulo 14, 15, 17 de João, já um pouco antes da morte de Cristo, ele se declara, que ele falou, agora não vou falar mais por parábolas, agora falava abertamente, mas de início ele falou. E por quê? Tudo tinha um plano de salvação e redenção, não só para o povo judeu, mas para o gentil também. E até Paulo escreve sobre isso, diz assim, em parte, o endurecimento aos judeus veio para que o gentil fosse salvo. Então perceba, olha, não se gloria disso, né? Deus permitiu que viesse o endurecimento do coração para eles, para que todos fossem ser salvos, e não só o judeu. Então tinha todo um plano por trás disso aí, né? Mas é importante de ter em mente, irmãos, olha, não existe um Deus triuno, impossível, né? Se Jesus é o primeiro e Ele é o último, e Jesus eles dizem que é o Filho, e porque Ele revelou o nome, Apocalipse fala assim, eu sou o primeiro e sou o último. O profeta Isaías falando a respeito assim, Ele é o primeiro e Ele é o último. Fora dele, o texto que nós lemos, Isaías 44, né, assim, fora de mim não há Deus, Isaías 44, 6. Ainda voltando, né, para Isaías, vamos ver o livro do profeta Isaías. Isaías 45, nós lemos 44, 6, 45, 6. Sim. Sim. Jesus Cristo, homem, né? Sim. Jesus Cristo, ele passou a ser chamado Filho de Deus, ele não tinha o nome de Deus, tá, irmão? A gente vai ler também, o Lucas fala a esse respeito. Mas voltando aqui, ó, Isaías 45, 6. Eu não sei, né, se tem muita... Olha, eu sou e não tem outro. Se ele é e não tem outro, como é que você pode ter um em três? Irmãos, isso não existe. Ele é um só, não tem outro. É o mesmo, né? E é interessante que eles concordam, não, mas só tem um Deus mesmo. Mas é que esse Deus, ele é um Deus em três pessoas, né? Se é três pessoas, não dá para ser um, é impossível, não tem como isso acontecer. Ainda, a gente vai lendo aqui, temos alguns minutinhos, livro de 2 Samuel, capítulo 7, 22.
Então, irmãos, aqui a gente encontra o seguinte, olha, que ele é o Senhor Deus e não há outro nem parecido com ele, nem semelhante, né? E não há outro Deus senão tu só ele, não tem outro, né? Então, eu não sei como é que... O que tem? A tradução. A tradução do Jeová? Sabemos, para nós sabemos que o significado é Deus, mas para quem está... Na verdade, assim, Tem um slide, né? Isso, como está aqui, sim. Jeová. A palavra Jeová ela vai aparecer em várias outras Bíblias, outras traduções, inclusive na nossa mesma aparece algumas vezes. A palavra Jeová, ela é traduzida para Senhor. Não qualquer Senhor, mas para Senhor. Normalmente para alguém que tem algum domínio, para Senhor. Então, quando a gente vê assim, Jeová é Deus? Sim, porque Ele é Senhor. Mas não, e aí as denominações aí, né, os testemunhos, eles dizem assim, não, o nome de Deus é Jeová. Primeiro que eles pegam o livro de Salmo para pegar a palavra Jeová, dizendo que esse é o nome de Deus. O problema é que o próprio profeta Isaías, aqui no capítulo 52, acho que verso 6, se não me engano, que ele fala que um dia o povo dele saberia o nome dele. Por quê? Porque o profeta Isaías profetizou que ninguém sabia e não foi revelado no Velho Testamento, então não pode ser Jeová. Então a tradução, que a gente pega, Jeová é o nome de Deus, não, Jeová é Senhor, né? E é traduzido como Jeová e muitas vezes, a gente vai encontrar várias traduções que vai estar lá de Jeová, não tem nenhum problema, é que ela significa Senhor, a palavra Senhor, né? E Jeová Jireh, Jeová, isso. É porque é o Deus da cura, o Senhor da salvação, o Senhor da paz, é o Senhor. Por isso que tem vários Jeová que é traduzido. Mas não é que é o nome, né? Não tem o nome que é isso. Até porque no Velho Testamento não vamos encontrar o nome de Deus. O nome de Deus está prometido para o futuro. E nós vemos lá em João 17,6, né? Jesus falando, manifestei o teu nome. Jesus manifestou o nome de Deus. Sim. Quando falava eu sou, eles sabiam de quem estava falando, mas não é o nome. Assim como falava o Deus forte, o Senhor dos exércitos, o Deus Israel, mas não era o nome dele, do jeito que ele era conhecido, justamente por não saber o nome dele, que havia sido promessa. Sim. Com a forma humana. Sim, ele resgatou com o seu próprio sangue. Sangue de Deus. Qual é que é o sangue de Deus? Naquele que estava na carne humana, não tinha Deus e Espírito, não tem jeito de ter sangue. O próprio sangue. Vamos ver que a grande dificuldade está principalmente em entender as formas que Deus se manifestou. Mas o Deus Pai, já falar um pouquinho disso com mais folga para frente, mas o que é Pai? Pai é o que gerou, sim. Só que se a gente pensar desse lado, né, Maria estava grávida de quem? Do Espírito Santo. Se são três, o Espírito Santo que era o Pai de Jesus. Perceba que tem algum problema? É lógico que o Espírito Santo era Deus, né? Então a gente sabe disso. Mas as pessoas que têm isso em mente, eu não sei como é que vai entender isso. Mas sim, fala que é a terceira pessoa. Sim. Então Jesus passaria a ser filho do Espírito Santo e não filho de Deus, se é que são três. Alguém ia falar alguma coisa aqui? Vocês iam falar alguma coisa? Por que pergunta pelo meu nome? Visto que é maravilhoso. É um dos nomes dele. Perceba que aquele anjo, na verdade, era uma teofania de Deus, uma aparição de Deus. Não era um anjo qualquer. O meu nome é maravilhoso. E a gente vai perceber.
Santa Maria, Mãe de Deus. Ele quer saber se Maria era a Mãe de Deus mesmo, ele quer saber. Ele quer saber, ele caça mais ou menos. Então, na forma humana, sim, porque ela foi concebida, né? Então, Maria achou-se grávida do Espírito Santo, o que nasceu dela é Deus. Então, ela é mãe de Deus, como carne, na forma humana, mas não que ela é alguém santa, que continua, até porque alguém diz assim, não, que a Virgem Maria, não, ela depois ela não continuou virgem, tem outros irmãos, né? A família, ela teve uma vida normal, foi casada. Sim, então ela não é santa. O que passou a ser chamado de santa foi pela Igreja Católica, que falou que ela é santa, mas ela era uma mulher como outra qualquer, e não deve ser adorada como tal, né? Sim. Sim. O que Maria diz, né? As pessoas, olha, não, tem que rogar para Maria, para não sei o que lá, tal. E Maria já falou, né? Lá em Caná da Galileia, quando multiplicou, transformou a água em vinho, né? Ó, fazer tudo que ele mandar. Não é comigo, é com ele. Né? Não está para mim aqui não. Tá bom? Aí, irmãos, tem um versículo que eu quero ler, no livro ainda no Velho Testamento, 1 Crônicas, capítulo 17, 1 Crônicas 17, capítulo 20. Primeiro Crônica 17, 20. Olha, não tem ninguém igual a ele. E também não tem Deus fora dele. Se não tem ninguém igual a ele, não tem Deus fora dele, o único que tem é ele. É único mesmo, e não é um único composto. Ainda vamos para o Novo Testamento, que agora Jesus cita, né, lá do Velho Testamento de Deuteronômio, livro de Marcos, capítulo 12, 28 e 29. Então, irmãos, o grande problema que existe em tudo, fala assim, olha, temos pessoas que vão, até uma série de judeus messiânicos, né, que vão e prega-se algumas coisas, mas o que salva, a gente precisa entender, o que salva não é o judaísmo, o que salva é Jesus. Os judeus, quando eles pegavam pedra para atirar em Jesus, queriam matar Jesus, eles diziam que era uma blasfêmia. Por que eles falavam que era uma blasfêmia? Jesus falava que era Deus, e ele só crê num. Peraí, você é homem, está falando que é Deus? Mata ele, né? Então até pergunta lá, mas por que Jesus não falava? Jesus, às vezes que ele declarava como Deus, os judeus queriam matá-lo. Por quê? Olha, tu homem se faz igual a Deus. Nós vemos um texto, a gente vai ler o texto lá, que fala do eu sou, né, depois, e quando Jesus fala, antes que Abraão existisse, eu sou. Pegaram pedra para jogar em Jesus. Por quê? O eu sou era o Deus, o único Deus. Agora, a gente só crê num Deus. Você está falando que você é Deus? Mata ele. Tu não tem 50 anos, viste o nosso pai Abraão? Abraão, antes que Abraão existisse, eu sou. O quê? Mata ele. Está falando blasfêmia. E os judeus, irmãos, queriam matar Jesus porque ele se declarava, às vezes que ele se declarava como Deus, eles queriam matar. É blasfêmia. Por quê? Deus é só um. Não é ele. Ele é só um homem. Livro de Marcos, capítulo 12, 28 e 29.
Isso, vamos ler o 29, na 28 diz assim: aproximou-se dele um dos escribas, que tinha ouvido disputar, e sabendo que tinha respondido bem, perguntou: qual o primeiro dos mandamentos? O primeiro dos mandamentos, irmãos, aquele que ele cita, é o que está lá em Deuteronômio 6,4, irmãos, lembra? Ouve Israel, né? Jesus respondeu: o primeiro ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então os judeus criam, entendiam, os escribas, fariseus, eles acreditavam num único Deus, nunca deixou de acreditar num único Deus. O povo de Israel, né, a nação de Israel, sempre acreditou num único Deus, nunca acreditou mais do que um único Deus. Agora, essa história, aí vem as pessoas assim, não, mas até eu vi no estudo lá, as pessoas dizendo, olha, os pais da igreja no ano 70 já escrevia sobre a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas no ano 70, muitos dos apóstolos estavam vivos ainda. João morreu no ano 96, 97, por aí, né? O apóstolo João. Os pais da igreja, a Bíblia fala que está fundada em quem? Doutrina dos apóstolos, os profetas e os apóstolos. Os profetas profetizaram a respeito de Jesus. Os profetas, os apóstolos falaram a respeito de Jesus. Mas os cristãos da época escreveram dizendo que era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha, lembra que Paulo falou? Que ele temia que depois da morte dele ia aparecer pessoas, né, negando a fé, inventando outras coisas. Apareceu desde aquela época. Mas dizer que essas pessoas são os pais da igreja, não sei qual igreja, a igreja de Cristo não. A igreja de Cristo está fundamentada na doutrina dos apóstolos, os profetas. A Bíblia diz assim: se descer um anjo do céu, pregar um evangelho diferente desse, ele deve ser considerado o quê? Anátema, maldito. Mesmo que um anjo aparecer no nosso meio, batendo asa aí, né? Olha, eu estou vendo um anjo e falou que agora mudou. Não, é maldito, não é. Não é para acreditar. Mas falaram isso, olha, falaram, ok, mas não é que falaram. Para nós, pouco importa o que falaram. Sim. Sim. E é por isso, irmãos, que a gente não tem apóstolos hoje, porque senão os apóstolos, a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos, e tivesse apóstolos, apóstolos estariam fazendo doutrinas até hoje, né? Apóstolo, então está fazendo doutrina. Não. Não tem mais apóstolo, não tem mais profeta. A Bíblia fala que os profetas foram até João. João foi o último profeta. Mas não tem dom de profecia? Não, dom de profecia tem. O que não tem é profeta. O ofício do profeta. Deus chamava aquele homem que era o profeta, que era para ser consultado. Falou para consultar, eu lembrei aqui, às vezes tem pessoas, olha, eu vou consultar o profeta, mas você não tem que consultar o profeta, você tem que consultar a Deus. Mas na época as pessoas consultavam o profeta porque eles estavam ali para orientá-lo de acordo com a vontade de Deus, então procuravam-se os profetas. Mas o ofício de profeta não existe mais, né? Para a igreja, encerrou-se em João, os profetas. Nós temos hoje pessoas que têm o dom de profecias, que é diferente de ser profeta, tá bom? Quero ler mais um texto para os irmãos, as horas vão se indo, a gente não vai conseguir terminar, como eu disse para os irmãos, mas vamos ler mais um versículo, né? No livro de 1 Timóteo, capítulo 1, verso 17. Ele dizendo, ora, ao Deus dos séculos, o Rei dos séculos, imortal, o único que é imortal é nosso Deus, invisível, Deus é Espírito, não dá para ser visto, a gente vê através de Cristo, mas Deus é invisível, o único Deus sábio, né? Então ele perceba que mesmo Paulo escrevendo para Timóteo, o único Deus sábio, o único Deus que nós temos, o único Deus, e bom, se a gente vai ler outros textos depois, vai ver assim,
Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, vai falar de um único Deus, único. Se é único, é único, né? Então a gente percebe dessa maneira. Tem aqui o texto de Apocalipse, nós já lemos, é 22:13, que ele é o alfa e o ômega, nós já falamos sobre isso. A gente vai ver assim, olha, e como é que esse Deus, qual que é o nome dele? A gente vai perceber que no Velho Testamento não tem o nome dele, né? A gente vai ler alguns textos, perguntaram para ele, mas ele tinha títulos que era dado, né? Gênesis 1:1, a gente fala aqui, o Espírito de Deus, que Deus criou, mas qual que era o nome? Não é falado. Gênesis vai falar de Senhor, Senhor dos Exércitos, Pai, Santo de Israel, Altíssimo, Todo-Poderoso, Deus vivo, Rei, Rocha, Redentor, Salvador, Juízo, Poderoso, Eterno Deus, Pastor e muitos outros títulos. E qual que é o nome dele? Né? A gente vai perceber que foi falado aqui, perguntaram, queriam saber o nome dele. No Velho Testamento não se menciona o nome dele. Agora a gente vai perceber o que aconteceu no Novo Testamento. A gente vai falar um pouquinho a respeito do Filho, né? Não vamos falar hoje, que as horas não nos permitem mais, mas que eu queria que os irmãos tivessem em mente, né? Isso, olha, a Bíblia só fala de um único Deus. A gente não vai ver um Deus triuno, não vai ver um Deus, não vai ver um trono tripartite, né? O termo vai surgindo, mas a Bíblia não fala dessas coisas. Então que a gente possa crescer, e eu tenho essa preocupação, irmãos, justamente porque parece, né, que os irmãos estão alicerçados, mas quando é feita às vezes algumas perguntas para alguém meio que sem esperar, a pessoa fica sem saber o que responder. A gente precisa conhecer um pouquinho mais, inclusive a gente vai falar um pouco mais depois sobre o Salmo 110, outros versículos que fala a respeito, né, que deixa às vezes meio complicado. Achei muitas explicações interessantes a respeito por que muitas vezes o apóstolo Paulo escreve, faz a sua abertura na carta falando do Deus Pai e de Jesus Cristo, né? Por que tinha essas escritas e não, olha, e o Jesus Cristo, o Deus eterno, por que ele não menciona direto isso que foi perguntado? E a gente vai entender, vamos pensando um pouquinho a esse respeito para a gente estar falando, tá bom? Que Jesus abençoa. Dentro do que nós falamos até agora, tem alguma colocação, pergunta que os irmãos queriam acrescentar? Fique à vontade para a gente encerrar essa primeira parte aqui, né? Eu não sei quanto tempo a gente vai falar sobre isso, irmãos, mas a gente vai falando. O estudo aqui não está pronto, é um estudo pronto que tinha, mas eu peguei uma parte, eu quero caminhar para outros textos também, tá bom? Então, sobre trono, a gente vai falar sobre trono mais para frente um pouquinho, né? E pegando inclusive aí. Talvez você vai falar mais para frente. Sim, podemos falar sobre façamos, o Pai, o Filho, sobre Atos 7, 55, 56, quantos que Estevão viu. O 110 que nós citamos aqui, a gente vai falar uma maior profundidade aqui. Por que muitas vezes o apóstolo Paulo falou, embora os irmãos entendam que Pedro, né, falando sobre o apóstolo Paulo, assim, olha, Paulo, nosso amado irmão Paulo, escreveu com sua sabedoria que Deus deu, a qual há pontos difíceis, né, de entender, às vezes, a linguagem que ele utilizou, mas a gente precisa entender o seguinte, que época ele escreveu, as cartas, a quem foi dirigido, para que fique mais claro para a gente entender também, tá bom? Nós falamos, Jesus é o Filho, não está meio correto essa colocação. O Filho é o Cristo, Jesus é o nome do Deus, Deus Pai, que se manifestou Sim. Então, Jesus, na verdade, é o nome de Deus, né? A parte, quando a gente fala, é que muitas vezes a gente fala de Jesus como homem, é aí que está o Filho, né? Mas quando você fala assim, Jesus o Filho, depende. Porque se nós estivermos falando dele como humano, sim, é Jesus. Não estaria errado essa parte como Filho encarnado, mas Jesus também é o Pai, né? E Jesus o Espírito Santo também. Então, assim, é o nome dele, né? Jesus ou Cristo? Aí é correto, está falando de Jesus ou ungido, enviado. Jesus Cristo homem, só que Jesus Cristo homem, ele também é Jesus Cristo Deus, né? Então a parte humana, então Jesus Cristo,
Cristo é o Messias enviado, o Salvador, o Redentor, o que derramou seu sangue, por isso o Cristo, né? Não é que era o sobrenome dele, Jesus Cristo, era o sobrenome da família Cristo. Não, não é isso não, é o enviado. Tá? Ele falou assim, não, porque o primeiro nome era Jesus, então o nome da família era Cristo. Não, o Cristo é o ungido, enviado, o Messias, o prometido. A parte não. Adjetivo de Deus é uma relação. Mas está relacionado exatamente à parte humana, né? Então a gente não vai falar assim, o Espírito Santo Cristo, não. Embora também o Espírito Santo foi enviado, mas o Espírito Santo ele não é tratado como Cristo. O Cristo é o homem, o ser humano. Tá bom? Que Jesus abençoe a cada um dos irmãos. Vamos estar agradecendo a Deus por essa oportunidade. Amanhã, sexta-feira, temos o culto na casa da irmã Josefa e também lá no Ribeirão Verde, né? Que Jesus abençoe a cada um. Branca Salles também. Né, que sofreu um acidente lá em São Paulo, fez uma cirurgia, mas está com alguns problemas, falaram até de amputação da perna, mas que Jesus possa estender a mão. O pastor Zé Ramos, que continua internado, precisa da oração dos irmãos, né? Convido aqui um dos pastores, por gentileza, né? Faz a oração final e dá a bênção também. Oremos. Glorioso Deus, te agradecemos, ó Pai, por esta noite maravilhosa, a qual tivemos a oportunidade de estarmos, Senhor Deus, revendo, aprendendo da Tua Palavra, a qual, Senhor Deus, tem dado graça para ser partilhado no meio dos santos. Senhor Deus, esperamos que cada dia nós possamos conhecer mais e mais a Tua vontade, conhecer a Tua Palavra. Ajude-nos a compreender o Teu querer. Senhor Deus, nesse momento tão maravilhoso, nós aqui também queremos lembrar, Pai, dos nossos irmãos que estão necessitando da Tua misericórdia, dentre eles o pastor José Ramos, ó Deus, a qual ainda continua no hospital, que o Senhor Deus possa estar estendendo as Tuas mãos de poder, Senhor, cuidando do Teu filho. Jesus amado, põe as Tuas mãos de poder. Também, meu Senhor Deus, o Hélito Celestiano, Senhor Deus, aquele jovem a qual sofreu aquele acidente terrível, ó Deus de poder, vai, Senhor, ao encontro deste jovem, e estenda as Tuas mãos de poder, repreendendo todo mal. Senhor, não deixa, ó Pai, que venha, Senhor Deus, ser feito a vontade do homem, mas que na vida dele seja a Tua vontade, ó Deus. Estenda as Tuas mãos de poder, Senhor da glória, Tu és o Deus que tudo pode. Meu Deus, também foi aqui lembrado do Brian, ó Pai. Senhor Deus, este jovem que também sofreu esse terrível acidente, meu Deus, estenda as Tuas mãos de poder. Senhor, Tu pode mudar a história deste jovem, meu Senhor da glória, e a Tua igreja está orando, a Tua igreja está pedindo, Senhor Deus, porque os seus têm pedido. Meu Deus, estenda as Tuas mãos de poder, abençoe, Senhor Deus, a toda a Sua igreja na face da terra. Meu Deus, abençoe os cultos que serão realizados na noite de amanhã, na casa da nossa irmã Josefa, meu Deus, na casa da nossa irmã Lenita, e também ali no Ribeirão Verde, ó Pai, que possamos anunciar a Tua palavra, que haja corações, almas, meu Deus, para ouvir a Tua palavra. Senhor, que nós venhamos estar empenhados nesta obra gloriosa que é anunciando o Teu Evangelho. Fica agora conosco, ó Deus, e nos despede em paz, derramando sobre cada um dos seus as Tuas bênçãos gloriosas. Amém, Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz. Amém, Jesus. Deus abençoe.